TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, queridos, graça e paz, programa Pão da Vida com o pastor Adilson, mais uma semana trazendo uma palavra de Deus ao seu coração. E hoje eu quero estar conversando com você sobre andar com Deus. Nós, muitas vezes, criamos imaginamos, como que seria andar com Deus, criamos todo assim um mundo fictício, do que seria esse andar com Deus. E eu creio que todos nós temos essa experiência, desse sonho, como seria andar com Deus. Porque todas as vezes que nós observamos na Bíblia, com relação às experiências que os discípulos tiveram, nós vamos ver que eles sempre tiveram ali ao lado de Jesus em momentos fantásticos, como aquele do Sermão do Monte. Eu imagino, Jesus sentado ali no monte, ali, num gramado, as pessoas todas sentadas ao seu redor. E, claro, com certeza foi um momento maravilhoso, aquele momento especial ao lado de Jesus, naquele local lindo, um local que realmente propício a estar ali ouvindo a voz do Senhor. E eu quero estar falando com você sobre isso hoje. O que seria esse andar com Deus? E eu quero falar de uma experiência de um homem que andou com Deus, sim, mas Deus levou ele num local que talvez nós não gostaríamos de ir. Deus leva esse homem a um cemitério. Imagina isso, Deus levar o homem a um cemitério. E ali ele teve uma experiência. Eu quero falar sobre essa experiência que eu acredito que foi impactante na vida desse homem. Quando nós paramos para avaliar sobre a morte e nós começamos a fazer toda assim uma reflexão, eu falo que é muito importante essa reflexão. Por quê? Porque nos leva a valorizar a nossa vida, valorizar o nosso tempo, valorizar muitas vezes aquilo que nós não valorizamos. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos no automático, fazendo tudo aquilo que vem em nossas mãos e vamos fazendo, simplesmente fazemos e esquecemos muitas vezes daquilo que realmente é importante. Nós priorizamos algumas coisas nas nossas vidas, mas esquecemos aquilo que é importante, como família, filhos, a esposa, o marido, os familiares, momentos felizes, momentos alegres, ajudar o próximo. Então, tantas coisas que são tão importantes que nós simplesmente banalizamos e esquecemos. E o tempo passa. A verdade é essa, o tempo passa. E a morte é a única certeza que nós temos quando nós nascemos, que um dia nós passaremos por ela. Então, nós precisamos fazer essa reflexão. Por quê? Para que nós possamos aproveitar o melhor da nossa vida, o melhor daquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Então, a Bíblia fala sobre remir o tempo, ou seja, você saber administrar o seu tempo, você saber que, claro, precisa ter tempo de você se divertir, de você assistir um filme, de você assistir uma série, de você dormir, claro que precisa tudo isso, nós precisamos, é uma somatória, mas nós não podemos deixar de lado aquilo que é importante. E esse homem, Ezequiel, era um profeta. E esse homem, ele foi levado a um local onde que era um cemitério de ossos secos. E a Bíblia fala que aqueles ossos não estavam secos, mas estavam sequíssimos. E Deus, ele faz uma pergunta a Ezequiel, e uma pergunta que ela não tem nada a ver com uma lógica, mas ela tem a ver com a fé. Deus pergunta a Ezequiel: filho do homem, poderão esses ossos tornar a viver? Interessante isso, Deus levar o profeta a um local, um cemitério, onde que não há vida, há cheiro de morte, um ambiente que ninguém quer estar, Nós geralmente estamos ali porque precisamos, é uma necessidade talvez, mas ninguém quer passar por um momento assim. Mas Deus leva Ezequiel naquele local. E eu quero estar falando com você sobre
a experiência de Ezequiel, o que Ezequiel nos ensina, o que Deus quer nos ensinar com a experiência de Ezequiel. Então nós vamos estar falando, eu quero que você já prepare aí sua Bíblia, prepare sua Bíblia, seu material, e nós vamos estar lendo Ezequiel 37. Vamos estar lendo aqui alguns versículos para que nós possamos entender, né, o que Deus fez ali, naquele local, e o que Deus nos ensina através dessa experiência. Vamos lá? Já pegou a sua Bíblia? Então vamos ler. Ezequiel capítulo 37, verso 1 diz assim: A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele perguntou: Filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: O soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: Profetiza esses ossos e diga-lhes: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, e assim diz o soberano Senhor a esses ossos: Farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e o cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e quando profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: Profetiza ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: Assim diz o soberano Senhor: Venha desde os ventos o espírito e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram de pé, e era um exército enorme. Queridos, que experiência! Que experiência! Imagina, né, Deus levar uma pessoa a um cemitério, chega ali, e Deus fala assim: profetiza sobre esse túmulo, todos os túmulos aqui e ali, né, aquelas pessoas que já estavam mortas, né, muitos esqueletos, e agora, né, ele vê todo o processo daquele corpo se tornando vivo novamente. Ou seja, recebendo carne, recebendo tendões, recebendo os órgãos, recebendo pele. Que coisa fantástica. E o que eu entendo com relação a que Deus estava mostrando, né, ali ao profeta? É que, na verdade, há pessoas, queridos, que estão como aqueles ossos secos. Os sonhos já se perderam. Pessoas que já estão decepcionadas com a vida, com a sociedade, com família, com pessoas. Pessoas que acham, né, que seu casamento já não tem mais jeito. Pessoas que já engavetaram seus projetos de vida e estão vivendo, simplesmente vivendo, deixando a vida levar. E pessoas que, como eu falei aqui no início, vivendo no automático. O que vem eu faço hoje, e um dia pelo outro, e vamos tocando a vida. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, queridos. O nosso Deus, ele é especialista em fazer com que os sonhos se tornem realidade. O nosso Deus, queridos, ele é especialista em transformar impossibilidades em milagres. Esse é o nosso Deus. E é isso que eu consigo ver nesse contexto da história aqui do profeta. É que Deus leva o profeta num lugar que não havia possibilidade de vida. Mas Deus fala assim: profetiza, profetiza. Fala para esses ossos quem é o seu Deus.
É como Deus estivesse falando para você hoje, para que você possa falar para todas as adversidades que você passa. Fala para o seu Deus quem é o seu Deus, o poder que há no nome de Jesus, queridos. E muitas vezes, nós como cristãos, nós que buscamos conhecer a palavra todos os dias, que temos acesso à palavra, nós nos esquecemos da promessa que Ele tem para cada um de nós. São 32 mil promessas liberadas para você, que muitas vezes nós nos esquecemos. Ou a vida nos faz esquecer. O dia a dia, as lutas, as adversidades. E nós olhando, para esse processo do milagre que aconteceu nesse vale de ossos secos, Deus, Ele nos mostra, queridos, que ainda a nossa história, talvez você colocou um ponto final na tua história, mas Deus está retirando esse ponto e colocando uma vírgula. Porque o Senhor Jesus, Ele quer continuar a sua história. O Senhor Jesus, Ele quer dar um outro sentido à sua vida. Para você que está aí angustiado no dia de hoje. Para você que está num processo depressivo, que você não vê saída devido às adversidades, os problemas, as situações que você se encontra. Mas vamos entender aqui quais seriam os passos que o Senhor Ele vem nos ensinar no dia de hoje para que o sobrenatural aconteça sobre a nossa vida. E o primeiro passo, eu entendo aqui, é que Deus Ele nos leva a enxergar a realidade. Quando Deus aqui leva o profeta e diz, o Senhor me levou e me fez andar ao redor deles, ou seja, dos ossos. Interessante que geralmente nós, como seres humanos, quando nós deparamos com uma situação que é difícil, uma situação que nós não conseguimos resolver, geralmente o que nós fazemos? Fugimos, deixamos para lá. E uma coisa que eu entendo que toda situação mal resolvida, a tendência dela é crescer. Claro que eu também entendo que há tempo para todas as coisas, nós precisamos saber o tempo exato de nós começarmos a agir para que possamos reverter aquela situação que muitas vezes nos incomoda, muitas vezes que nós achamos que não tem jeito. Mas nós não podemos fugir da realidade. Tudo que nós deixamos de lado, a tendência é crescer. E tudo que cresce pode nos destruir, pode nos paralisar. Então, quando Deus leva o profeta para ver esses ossos, Ele vem ali mostrar a realidade, porque Deus Ele não esconde os problemas. Não. E Ele também não nos leva para nos machucar, para nos ferir, não é isso. Mas para que nós possamos ver a realidade. Para que nós possamos, queridos, olhar para aquela situação que para nós talvez seja impossível, mas não é impossível para Deus. Para Deus não é impossível e muitas vezes nós estamos lutando com os nossos próprios braços. A própria palavra diz que maldito é o homem que confia nos seus braços. Ou seja, você não depende do Senhor, você não cria essa dependência de Deus. E por isso que muitas vezes nós nos decepcionamos. Por isso que muitas vezes nós fazemos tantas coisas, mas quando dá errado, nós até culpamos a Deus. Mas eu te pergunto, você tem perguntado ao Senhor se é da vontade dele ou não? Quando você sai de casa, ou antes de sair de casa, eu sei que você tem toda uma rotina que tem que ser cumprida naquele dia. Mas você tem o hábito de perguntar a Deus, Senhor, me dê a direção para o dia de hoje. Ou Senhor, me mostra qual é a sua vontade para mim hoje. Você tem o hábito, antes de você começar um projeto, você perguntar a Deus, você orar ao Senhor? Agora, por que quando não dá certo, você culpa a Deus? Se você não perguntou, se você não pediu uma direção para a sua vida, se você não buscou os conselhos com Deus. E é isso que o Senhor Ele quer nos ensinar no dia de hoje.
O Senhor, Ele quer nos confrontar, quer confrontar os nossos pecados, os nossos erros e dizer que há a possibilidade de você fazer com que a sua história ela tome uma outra direção, uma direção que vai te levar à vitória. E Deus, naquele vale de ossos secos, Ele nos mostra que, queridos, o vale, a vida, a situação, as circunstâncias, ela pode estar sendo momentos terríveis na sua vida no dia de hoje. Mas com Deus, milagres acontecem. Talvez hoje você está chorando pelos seus filhos, pelo seu relacionamento, você está triste porque os seus negócios não estão fluindo da forma que você gostaria. Talvez você está passando por uma situação de saúde mental, depressão, síndromes, ansiedade. Mas Deus, queridos, entenda bem que Deus, Ele te faz ver a realidade. Por quê? Porque quem ignora os problemas, queridos, não vive o milagre. Essa é a verdade. Tem pessoas que falam assim, eu não vou no médico porque o médico vai descobrir enfermidade. Eu já entendo o seguinte, que se o médico descobre uma enfermidade, é porque Deus está te dando possibilidade de você fazer um tratamento e viver longos dias sobre a terra. Agora, se você não descobre a enfermidade vai te matar. Então nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, nós precisamos começar a encarar os problemas, as situações que vêm em nossa vida e buscar meios, recursos e começar a perguntar ao Senhor, Senhor, qual é a direção? Qual é a direção? Porque quando nós começamos a falar com Deus, quando nós começamos a gerar essa intimidade com Deus, tu pode ter certeza que a direção vai bater na porta da tua casa. A hora que você menos espera, você vai ver que a solução chega. Isso acontece na minha vida e vai acontecer na sua vida. Mas nós precisamos encarar a dificuldade e começar a perguntar ao Senhor, Senhor, como eu resolvo essa situação? Me dê uma direção. Agora, eu também entendo que Deus ele já falou com você e fala conosco todo o tempo. Há muitas vezes nós que não queremos ouvir. É nós que nos fechamos para aquilo que o Senhor já tem falado. Eu já passei por experiências assim. De Deus ter falado comigo e eu continuar perguntando a Deus, mas Deus já tinha falado. Até a hora que eu entendi que, falei, Senhor, o Senhor já falou. E por isso que o Senhor já não está falando mais nada, porque o Senhor já falou. O Senhor já falou qual é a atitude que eu preciso tomar, qual é a direção que eu preciso tomar. Porque muitas vezes nós queremos fazer com que Deus faça aquilo que nós queremos que Ele faça. Mas nós não deixamos Ele fazer o que está no coração dEle. Então entenda isso. Você precisa entender que Deus ele tem as formas de trabalhar, os meios de trabalhar. Então o primeiro passo, queridos, Deus nos faz ver para que depois comece a transformação. Para que depois comece a mudança. Porque o segundo passo, Deus leva o profeta a profetizar, para que o sobrenatural aconteça. Diz em Ezequiel 37, do 4 ao 8, profetiza a esses ossos, e houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram. Queridos, o milagre começa quando nós começamos a profetizar. E o que é profetizar? Profetizar, queridos, é você acreditar nos seus sonhos, acreditar no milagre, acreditar no sobrenatural de Deus e começar a aplicar isso na sua vida, porque a primeira pessoa que tem que acreditar que as circunstâncias podem mudar é você. Você é a primeira pessoa. Então você precisa começar a profetizar, a acreditar, a falar, a pronunciar, para que a tua mente ela acredite, para que o teu coração acredite e para que as circunstâncias mudam.
E é porque é assim que acontece. Você começa a falar, não, Deus, eu creio que Deus vai reverter. Eu creio que Deus vai fazer um milagre. Eu creio que Deus vai curar, eu creio que Deus vai sarar. E você tem que começar a profetizar isso. E quando, porque acontece, pessoas vierem falar algo contrário, queridos, não aceita isso. Talvez você não pode nem expressar, você não pode nem falar, mas em mente você repreende. Não, eu não aceito isso para a minha vida. Porque sempre há aquelas pessoas que chegam ao nosso lado para dizer, não, isso não vai dar certo. Não, isso não tem jeito. Não, isso é impossível. Queridos, mas o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Entenda isso. O nosso Deus é Deus do milagre. Então você precisa começar a anunciar, você precisa começar a falar. Você precisa falar com Deus, você precisa falar com você mesmo. Começar a profetizar. Queridos, quantas pessoas ao redor do mundo têm assistido o programa aqui na TVC? Quantas pessoas hoje têm sido abençoadas por essas mensagens? Por quê? Porque um dia nós começamos um trabalho aqui, um dia eu ouvi um chamado, uma pessoa me chamou para que nós iniciássemos esse trabalho. As portas se abriram. Então nós precisamos começar a acreditar que pessoas estão sendo abençoadas. E eu creio dessa forma, que pessoas estão sendo curadas emocionalmente, fisicamente, através da palavra do Senhor que tem sido ministrada nesse programa. E eu tenho certeza que com você não será diferente. Então comece a profetizar. Tire do seu coração todo pessimismo, toda negação. Eu sei que talvez você foi liberado muitas palavras ruins sobre a sua vida, que não tem jeito, que não vai dar certo, que ninguém conseguiu, que você também não vai conseguir, mas só que você não é ninguém. Você é um escolhido de Deus. Então comece a profetizar. Comece a dar boas palavras. Queridos, eu conheço pessoas que são muito negativas, Tem pessoas que se alimentam do mal, daquilo que é ruim, daquilo que só vê coisas ruins. Toda a programação dele é coisas ruins. Então o coração está cheio de coisas ruins. Ele atrai pessoas também que falam coisas ruins ao redor dele. Mas não seja esse tipo de pessoa. Comece a profetizar vida. Comece a profetizar cura. Comece a profetizar prosperidade. Comece a falar, não, a minha família vai ser restaurada. Os meus filhos vão serem abençoados. Comece a profetizar nas suas orações. E comece a agradecer a Deus, mesmo que ainda você não tenha, mas comece a agradecer. Porque você precisa acreditar nos seus sonhos. E tu sabe o que acontece quando nós começamos a tomar essa atitude de profetizar sobre vários dos ossos secos, sobre uma família destruída, sobre aquela pessoa que está enferma. Começa a ver, sabe o quê? Barulho. Porque diz aqui que quando o profeta começou a profetizar, começou a falar, começou a ver barulho, sabe por quê? Porque algo começa o quê? Se mover. E assim, começa barulho, começa algumas coisas a acontecerem. E tu sabe que quando começa o barulho, começa o milagre, isso também incomoda as pessoas? Sim, incomoda. Há pessoas que falam assim, isso não vai dar certo não. Mas você já começou a se movimentar. Então, queridos, comece a se movimentar, comece a acreditar. Comece a liberar essa palavra profética sobre a sua própria vida, sobre os seus sonhos, sobre aquilo que você precisa de um milagre no dia de hoje. E logo esse movimento, querido, começa a se alinhar, porque os ossos, A Bíblia aqui fala que os ossos começam a se juntar. Então começa a haver um alinhamento. É o que Deus vai fazer na sua vida no dia de hoje. Deus vai começar a fazer um alinhamento, porque você vai começar a profetizar bênção sobre a sua vida. Dos seus lábios já não vai ter mais aquelas palavras de pessimismo, de negação. E vai começar a haver uma conexão, com os ossos se juntando, e as coisas vão começar a se formar. E esse é o primeiro milagre, queridos. O primeiro milagre, queridos, é as coisas começarem a acontecer. Você vai ver as coisas acontecendo. O barulho
o movimento, então não desista. Não desista. Mesmo que as circunstâncias digam o contrário, mesmo que as pessoas falem o contrário, não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, não desista dos seus filhos, não desista da sua família, não desista dos seus negócios, não desista. Vai ser fácil? Não. Andar sobre os ossos não é fácil. Mas entenda, você não está sozinho, o Senhor está contigo. Comece a declarar a vida de Deus. Comece a declarar sobre o seu casamento, sobre a sua firma, sobre os seus negócios, sobre a enfermidade. Comece a declarar vida. E você vai ver o milagre acontecer. Você vai ver o sobrenatural. Então entenda, quando nós começamos a profetizar, começa a criar toda uma estrutura. Você vai ver as coisas se movimentando. Você vai ver que o seu coração vai mudar. A sua força vai voltar. O seu ânimo vai voltar. Então comece a profetizar. E o milagre vai começar a acontecer. Mas entenda, queridos, que esse é o primeiro passo. É de profetizar. É de você falar. É de você anunciar. Mas precisa haver o milagre do Espírito Santo. Porque fala que o profeta ele profetizou e ali aquela estrutura aconteceu. Mas precisava de ter vida. Presença de Deus. Queridos, entenda, quantas pessoas hoje, eles têm tudo aquilo que podemos dizer que poderia fazer feliz. Talvez tenha uma boa casa, um bom carro, boa família, bom trabalho, mas não tem vida do Espírito. Nós precisamos ter o Espírito Santo sobre nós, porque é Ele que nos dá força, é Ele que nos orienta, é Ele que reconhece e sabe o nosso futuro. Então, o segundo passo foi profetizar vida o que? Espírito Santo. Então, nós precisamos falar com o Senhor: Senhor, envia o Teu Espírito sobre a minha vida, para me fortalecer, para que os Teus anjos acampem ao meu redor, para que eu não venha me desanimar a primeira adversidade, a primeira situação que vier, para que eu não venha olhar para trás. Então, o profeta ali, ele começa, a profetizar vida. O Espírito entra naqueles corpos. E é isso que nós precisamos hoje. Profetizar vida. Falar: Espírito Santo, cuida da minha casa. Espírito Santo, cuida da minha família. Espírito Santo, cuida dos meus negócios. Queridos, entenda bem, o Espírito Santo, queridos, ele não é só aparência, não é só religião, não é só uma estrutura vazia. Não. O Espírito Santo é aquilo que nos traz alegria. O Espírito Santo é aquele que nos faz vencer os dias maus, porque nós temos dias maus. O Espírito Santo é aquele que nos orienta, nos dá uma direção. Então não adianta nós termos a estrutura, não adianta nós termos uma boa família se não temos o Espírito Santo para nos dar sabedoria, para lidar principalmente com aqueles momentos difíceis que nós não entendemos e muitas vezes nós não temos a resposta. Então peça o Espírito Santo para entrar na sua vida. E eu tenho certeza que no dia de hoje, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer sobre a sua casa, sobre a sua vida. Queridos, nós estamos encerrando o programa no dia de hoje e eu creio que essa palavra vai edificar e vai transformar a sua vida, vai transformar a sua história. Eu quero orar por você. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo dia de hoje. Agradecemos a Ti por essa palavra, Deus, de reflexão, de ânimo, de fé. E eu tenho certeza, Deus, que nesse momento, Pai, aqueles que estavam, Deus, com a sua fé fraca, está sendo, ó Deus, nesse momento ativado espiritualmente para fortalecer a sua fé, para que possa caminhar, para que possa se levantar do estado que se encontra. Então, Deus, abençoa, Deus, a cada ouvinte. Deus, a cada pessoa que está nos assistindo nesse momento. Visita com poder e graça e que o Teu milagre, o Teu sobrenatural
venha sobre as suas vidas e que o milagre aconteça. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos encerrando o programa, voltando na próxima semana. E que Deus te abençoe grandemente. Um grande abraço. Deus abençoe. TVC, a TV do Correio da Manhã.